Olá, galerinha amada, pupilos e pupilas aqui do Sábio Souza. Espero que vocês estejam bem. Hoje continua a aula do inglês instrumental, que fala sobre as vogais, né? Isso mesmo. Para quem não sabe, sempre é bom recordar, né, pessoal? O inglês instrumental é a língua sendo utilizada como instrumento, né? A gente vai utilizar essa ferramenta para poder trabalhar com ela de diversas formas, né? Escrevendo um formulário, lendo um texto na internet, procurando se comunicar com alguém de alguma forma que seja útil para a gente. Então a gente tem que aprender a utilizar a língua de maneira instrumental, e para isso a gente tem que desdobrar a língua, né, e ir aprendendo passo a passo essa língua, né, logo de vez, né, como um curso de inglês para viagens, né, inglês aí comercial, que é aquele para poder a gente aprender a falar rápido, passando por cima, né, da gramática, da ortografia, da parte mesmo instrumental, que é o início de tudo, tá bom? Quando eu falo inglês instrumental, é que a gente aprende algo que até a própria gramática em si, dos cursos mais comerciais, não abordam, né? É aquela questão de que é como se fosse, por exemplo, pré-escola, né? Ou a questão mesmo da formação da palavra, do início da leitura, né, que não é abordado nos cursos comerciais de praxe, né? É mais complicado você encontrar esse tipo de conteúdo. Então, o inglês instrumental, ele basicamente é aquele que a gente aprende na escola, né? Ou que deveria ser ensinado, né, na escola, pelo menos na escola básica, né, pública, por exemplo. Vamos observar aqui que é necessário, pessoal, que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo em redes sociais, tá certo? Para poder o canal crescer, ajudar a que o meu trabalho seja exposto, cresça, né? E a gente consiga mesmo ajudar mais no compartilhamento mesmo aí do conhecimento. É necessário também que você tenha pelo menos, pessoal, um caderno e uma canetinha, tá bom? Para anotar, um caderno e uma caneta. Não é necessário ter dicionários, não é necessário a gente procurar traduzir as palavras, até porque a gente, como está aprendendo a questão instrumental, a gente está aprendendo a utilizar a língua. Não necessariamente é aprender as traduções, como eu falei, né? No curso comercial a gente vai logo aprendendo as traduções para poder se comunicar o mais rápido possível. Nesse caso a gente vai aprendendo passo a passo, até chegar o momento em que a gente consiga compreender mesmo naturalmente. Já pegaram o caderno, já estão com a caneta na mão? Então vamos lá, pessoal. A aula de hoje continua sendo sobre o The Alphabet, o alfabeto em inglês, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o alfabeto em inglês, the alphabet, the letters in English. É isso mesmo, as letras em inglês. É necessário que a gente saiba a ordem dessas letras, o nome delas, para que a gente, né, não perca mais assim na hora que a gente vai lendo as palavras. E elas se combinam, né, as vogais com outras vogais, as vogais com as consoantes, e vai formando as sílabas. As sílabas em inglês, como a gente já sabe, elas não são como no português, né, que só se junta uma letra e uma consoante e uma vogal e forma uma sílaba. Em inglês pode formar uma sílaba a partir de somente consoantes ou somente vogais. Vai depender muito da formação da família daquela palavra. Por isso que a gente está aprendendo nessas aulas a família das palavras, da formação de vogais, tá certo? Y, I, O, U em inglês, né, de I, E, I, O, U. The vowels, A, E, I, O, U. As vogais longas e as vogais curtas, né? A gente já viu nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, essas vogais curtas, as vogais longas. Agora a gente vai continuar se aprofundar um pouco mais nas questões das vogais e a família das palavras utilizando as vogais, tá certo? Vamos entender, pessoal, que quando a gente aprende as vogais, né, a gente entende que elas formam uma combinação de palavras, uma combinação de letra para formar uma sílaba que depois forma uma palavra.
esse padrão ele tende a se repetir, né? Aquela palavra, por exemplo, só trocar o início ou meio já muda o significado, mas a pronúncia, a maneira de falar continua parecida, o mesmo som, a sílaba não muda, né? Então quando a gente começa a aprender o inglês através das sílabas, a gente até consegue entender melhor as pessoas falando sílaba por sílabas, e aí a gente só precisa entender as palavras, que com o tempo vai ser aprendido naturalmente. Então nós temos aqui as vogais longas e as vogais curtas, que a gente já aprendeu. Aqui nós temos a mescla, né, do que seria a vogal longa e a vogal curta junta, né, with a, por exemplo, com a letra A. Nós temos aqui um exemplo de at. At seria, digamos, já uma sílaba, né? Uma sílaba ou uma família de palavras, né? Porque ele vai formar aqui com a outra consoante uma sílaba completa. Por exemplo, at, com a letra C fica cat, aí com a letra H, hat, com a letra R, rat. Então at, cat, hat, rat, bat, vai formando outras palavras, that, cat, rat, mat, net, pat, bem, e aí vamos tendo todos esses sons com a letra com AT. E AT, como já sabe, aqui é um A curto, né? Um short A, um A curto. Esse A curto, como já sabemos, tem um som de E, né? Cat, hat, rat, rat. Se você fala assim, já fica bem mais esclarecido, né? O A curto, como a gente já sabe, as vogais curtas, elas são assim em uma consoante, vogal, consoante, acabou, ou ela, né, tem duas consoantes, né? Por exemplo, é uma palavra seguida de duas consoantes depois da vogal, e assim ela fica aberta, né? Ela fica curta, né? Se fosse cat com 2 T e um Y no final, cat, que as pessoas falam, né? Cat, seria cat, C-A-T-T-Y, né? C-A-T-T-Y, cat. Essa palavra cat, ela continua como cat, mas tem o Y, né, que é o gatinho. Crianças geralmente falam cat, mas a palavra certa é cat, cat. I-N, van, I-N, van, fan, pen. E aí vem todas as outras palavras, van, den, can, fan, len, gen. Todas as palavras que vão ter esse AN, né, vão estar com som de EN. E aqui nós já temos o vogal longa, né? E, que na sílaba ache. Vamos recordar que a sílaba que o E, como a gente já viu, né? O E ele fortalece a vogal que vem antes dele, né? Aí temos uma vogal consoante E, depois letra E, vogal consoante mais letra E. O E ele é como se ele teletransportasse para perto da outra vogal, e aí ele fortalecesse aquela vogal. Vamos falar mais forte? Vamos, ei. Aqui nós temos ache, poderia ser abe, se fosse ABS, abe, se fosse ACE, ace, se fosse ADE, aid, se fosse M, né, aim. Então nós temos ache. Aqui nós temos cake, rake, lake, make, nake, lake, e nós vamos ache, wake. Todas as letras vão formando, pessoal, as palavras, né? Vão combinando. Essa família da palavra vai ser a mesma e o som vai ser lido no ache, né? Só vai mudar mesmo qual é a consoante que vem primeiro. AP, app, então nós já sabemos cap, map, lap, ok? Aqui com a letra, com a vogal E, né? With E, nós temos a E longa e a E curta, né? The short E, long E. E-N, pen, ren, ten. O E e o N são de en, igual ao en com A-N, né? Então o som é bem parecido. Claro que vai mudar como você abre a boca, né? No caso, como você fala vent com A-N, você abre a boca falando A, mas o som sai um E. No caso aqui de en, você fala E mesmo, o som é E.
né? Como é o teste? Abre a boca e fala aí você solta um sem mudar a boca, né, da posição que estava no né? Nesse caso é o A do cat, do van, do cap, né? Esse tipo de A que tem um som parecido com a letra E. Claro que quando a gente começa a conversar rápido, né, a gente não vai lembrar dessas regras para conversar. As pessoas vão entender quem está falando a palavra cat, não vai mudar a palavra não. Então nós temos N, de EN, né? N, temos pen, hand, tem, D, né? Que é o E mais o D. E nesse caso aqui, o E mais o D tem um som de ed, né? Shed, sled, bad. Por quê? Porque aqui são palavras comuns, né? Geralmente o ED, quando ele vem com um som mais suave, ele fica at, né? Essa palavra shed, pode ser que alguém pode falar chat, por causa que o she é mais suave, né? Do que o sled, do que o B, do que outras sílabas, né? Outras letras. Então depois a gente observa aqui no estudo das consoantes, tá bom? Mas no momento D é ed, shed, sled, bad, tá? A letra E aqui é curta, né? Que vem com som aberto. E nós temos aqui o E longo, né? O long I, que é I, que é o som mesmo dele, que é bi, tri, ni, que é o double I. Claro que existem outros sons que trazem a short I, né, o E longo, mas o double I é um exemplo, né, do que seria um E longo. Bi, tri, ni. E aqui nós temos L, que é o E, seguido de double L, dois L's, né, I, L, well, bell, yell. Recorda que esse L no final tem esse som, né? Tem uma coisa assim. Well, não é muito forte, não é well igual aos espanhóis. É mais suave. Quando a gente fala suave, pessoal, é como se houvesse parasse no meio do som, né? Well, bell, yell. Mas a gente sabe que é um L, não é um U, não é um L, não é o L, é o well, bell, yell. E agora continuando, caso você queira, você pode parar o vídeo, tá? Repete as palavras, é importante para somente recordar aqui o som mesmo do A longo, o A curto, né? O E longo e o E curto. Vamos lá. Aqui nós temos então o I longo e o I curto, né? O O longo e o O curto, o U longo e o U curto. Vocês lembram a diferença? Então nós temos aqui o ig, né? O ish, o ein e o ik. Recorda que essas sílabas, todas elas são famílias das sílabas e elas vão juntando com outras letras e formando palavras diferentes. Aqui nós temos com ig, pig, wig, dig. Com ish nós temos fish, dish, wish. Recorda, né, que o I curto, né, ele é ia, é igual a ia, pig, wig, dig, né, existe esse A, esse né, pig, wig, dig, bem fraquinho, mas tem, né, não é só pig, é pig, puxa um pouquinho pro no final, né, a gente acaba percebendo esse tom, né, fish, dish, wish. O ein, nós sabemos aqui, o ein é aquela questão, né? A letra I, o N e o final com a letra E, a vogal, consoante, letra E. A vogal, consoante, letra E, como já sabemos, o E fortalece a vogal, né? Então ficamos com a I longa por causa da letra E. Então é I. Então é nine, vine, shine. Ik, aqui nós temos uma I curta seguida de um C e um K, que tem um som de ki, ik. Então nós temos brick, stick, chick. Então todas essas palavras, mic, chick, kick, todas vão ter esse ICK com som de ik, né? Ik. Se houvesse um E no final, já sabemos, né? Ik, que é um CK. Ele, como a gente observa, o CK
ele acaba tendo um som junto, né, o mesmo som, então não conta como duas consoantes, porque eles se juntam, o som é como se houvesse um som só, ik, não é ik, se fosse ik, vamos entender que CK ele acaba não separando, né, é um dígrafo de é um dígrafo, né, um encontro consonantal, ele não se separa, e nesse caso aqui, como ele não se separa, né, se houvesse um E no final seria Ike, mas fala ik, né, o E não está fortalecendo ele aqui. Existe esses tipos de nuance da língua também, mas no momento é ik, brick, stick, tick, ein, nine, wein, shine, ish, fish, dish, wish, ig, pig, wig, dig. Escreve, né? É interessante que as palavras que forem faladas aqui, vocês observam, escrevam no caderno, né, com a letra correspondente que a gente está observando, para poder aprender a falar essas palavras. Depois vocês leem em voz alta novamente para poder relembrar mesmo essa raiz, né, a família das sílabas, né, para ler as outras palavras. Vamos observar aqui com a letra O, né, with O. O long, the short O e the long O. The short O is O. Nós temos aqui ok. Então é lock, rock, sock. Nós temos op, top, stop, mop. Nós temos ot, not, cot, pot. E agora nós temos um long O, que é O. E aqui nós temos a palavra one, que é O-N, que é O-N, when, aí junta fica when. A letra E ajuda o O a ficar mais forte. O, when, O-N, when. Nós temos aqui bone, con, phone, on, bone, con, phone, ought, not, cot, pot, op, top, stop, mop, ok, lock, rock, sock. E nós temos a U longa e a U curta, né? Vamos recordar. Ug, a U curta, feita de ug, rug, hug, bug. Que é UM, drum, plum, gum, esse U já é o longa, U, blue, glue, clue, ue, blue, clue, clue, ut, nós temos cut, nut, hut. Recorda que a letra T no final tem esse som de tss, 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 igual você está chamando um cachorrinho bebê, né? Ut, cut, nut, hut. Vamos repetir a letra U. Ug, rug, hug, bug. Drum, plum, gum. U, blue, glue, clue. Ut, cut, nut, hut. E agora nós chegamos então às famílias das vogais, né, de uma maneira mais detalhada, né? Nesse caso aqui a gente vai passar por toda a família das vogais, não irei só mostrar para vocês agora as sílabas que tem, né? Todas essas sílabas fazem parte das vogais, as famílias das vogais, the vowel families, e as palavras em inglês todas vão derivar dessas famílias. Anotem todas essas famílias com a palavra exemplo do lado. Vale a pesquisa, pessoal, para quem gosta de aprender, vale a pesquisa de vocês observarem os textos em inglês, tá certo? E já aí observando as famílias das vogais que vocês conseguirem notar. Vocês observam aqueles textos que aparecem às vezes em filmes, em jornal, em revista, nos canais aí que vocês assistem no YouTube. Se tiver uma palavra em inglês, ou vocês entram logo em algum canal em inglês aí que fala sobre as curiosidades, eles estão lá falando, né? Vocês já vão perceber as famílias das vogais. Então vocês anotam e vão percebendo, separando, né? Já entendendo as sílabas, e aí fica bem mais fácil depois aprender
o significado, tá certo? Então vamos aqui às famílias das vogais. Vamos lá, anotem todos, né? At, que é AT, at, e aí nós temos bat, bat. AP, nós temos app, temos map, map. AM, M, temos a palavra clam, clam, clam. Temos observe a letra M, né? Recorda que a letra M, ela tem esse som no final, parece que estamos comendo, né? Clam. AD, add, a palavra mad, quando você está com muita fúria, você está putaço, mad. Egg, a letra A, G, egg. Bag. Ig, pig, pig, the pig. Pin, the pin. Id, kid, kid. Hello, kid, kid. Swim, letra I com letra M. Swim. It, sit, 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 sit. It, sit. Drum, drum, drum. UG, rug, rug, rug. UG, rug. UT, cut, cut. UT, cut, cut. Some. UN, some, some. UB, tub, tub, tub. UB. Então vamos repetir somente as palavras, né, com as letras que vocês escreveram. Claro que se está muito rápido o vídeo, vocês têm que pausar o vídeo e falar por vocês mesmos, depois escutarem novamente, né? Aquela questão de vocês deixarem a aula prática para vocês mesmos no seu tempo, ok, pessoal? Eu vou ler todas as palavras novamente, aproveitem para repetir, depois pausar, depois volta, corre o pad de novo, tá ok? Vamos lá. Bat, map, clam, mad, bag, pig, pin, kid, swim, sit, drum, rug, cut, sun, tub. Essas são as palavras, as vogais, a família das vogais, né? Vamos continuar observando mais famílias de vogais. Aqui nós temos a família de vogais, já continuando, né, com a letra O. Outras famílias de vogais com mais consoantes, né? Nós temos OT, então escreve aí OT como na palavra pot, 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 pot. Observe que esse O, ele muitas vezes, algumas palavras quando começa a falar, né, algumas pessoas falam, né, parece que tem um A no meio, tem um Azinho bem pequenininho entre o T, né, que fica O, pot, pot, that's the pot, op. Mas é op, pot, pot, op, hop. Temos aquela palavra, né, hip hop, H-I-P, H-O-P, hip hop, hip hop. O-G, frog, O-G, og, frog. E-D, ed, bad, bad. Algumas pessoas tem confusão entre a palavra bad com ED e bad com AD. É só o contexto, pessoal, né? My bed is bad. A minha cama é ruim. Minha cama é ruim, né? My bed is bad. Alguma coisa, né? Minha cama está mal, né? Alguma coisa bad. Isso vai depender do contexto, né? In, him, at, net, T, né? At, net. Ik, ik, chick, ik, chick. Então a gente percebe que ICK é ik, chick. A gente observa que o C e o K juntos, né, de uma certa maneira ele pressiona o I a ficar curto. É como se ele falasse, fique parado aí. Você não vai ficar longo, não vai ser ai, que vai ser ik, ik. A mesma coisa acontece com o A, CK, que vai ficar curto,
vai virar ek, snack. Ok, O-C-K, ok, sock. U-C-K, uk, com duck. Vamos repetir as palavras: pot, hop, frog, bed, hen, net, chick, snack, sock, duck. É interessante que vocês pausem o vídeo, né, para poder repetir as palavras e memorizar os sons, né? Escrevam as palavras e falem em voz alta também para poder conseguir ler de maneira adequada. E aqui nós temos, pessoal, mais famílias de vogais, tá certo?